hipnose é a ultrapassagem da barreira do fator crítico da mente consciente e o estabelecimento de um pensamento ou emoção elegido e permitido. Então, presta atenção nessa frase. O final, elegido e permitido. O que isso significa? Se o hipnotista disser uma sugestão que não faça sentido para a pessoa, a mente vai ignorar, não vai acontecer nada. Ou então a pessoa que escolhe fazer hipnoterapia por curiosidade ou para agradar alguém, ela está fazendo isso para os outros e não para ela. E toda mudança é de dentro para fora. Se é de dentro para fora, é a pessoa que sabe o momento certo de pedir ajuda. Se ela fizer hipnoterapia, mas isso não partiu dela, provavelmente não vai ter resultado. Ou ela fizer por curiosidade, que é muito superficial isso, não vai ter resultado. Então, essa definição, né, da Sociedade Americana de Hipnose, o final fala um pensamento ou emoção elegido e permitido. Então, o que é isso? Elegido, a pessoa escolhe. Permitido, ela permite se aquilo vai entrar ou não na mente dela. É ela que está no controle. Não é o hipnotista, não é o hipnoterapeuta. Por isso, para ter resultado, é um trabalho em equipe. Então, essa aqui é a nossa mente, um iceberg. Imagine aí a sua mente, um pedacinho dela, cerca de 5% mais ou menos, é o consciente, ou seja, essa pontinha aqui é o seu consciente. E todo o restante, toda a parte submersa, é o subconsciente. Mas existe um problema, a gente não tem acesso aqui, a gente não tem acesso ao subconsciente. Por quê? Existe um modelo inspirado no Dave Elman, inspirado por, né? Foi a ideia do Dave Elman, que é chamado de teoria da mente, onde fala, agora sim vou pegar meu quadrinho, onde fala que o consciente e o subconsciente teriam uma barreira chamada, uma barreira que divide, né, as duas mentes, metaforicamente, obviamente, isso não é anatomicamente. Então, existe uma barreira ali chamada de faculdade crítica ou de fator crítico. Então, aqui, tá vendo aqui, ó? Consciente, essa bordinha. O pessoal aqui do Facebook, está todo mundo vendo, né? Consciente aqui, essa bordinha, subconsciente, toda a parte submersa, entre consciente e subconsciente, fator crítico. Entende? Essa é a proteção baseada ali na teoria da mente do Dave Elman. Então, isso daqui é como se fosse um muro protetor do subconsciente. O fator crítico protege o acesso a todas as informações do subconsciente. E o que a hipnose induzida faz, ou seja, o que fazemos na sessão de hipnoterapia é abaixar esse muro para conseguir acessar aqui, ó, o subconsciente e reprogramar aqui nessa mente maior, que é o subconsciente e que corresponde ali a 95% da capacidade da nossa caixola. Talvez você esteja se perguntando, Dani, mas tá muito legal tudo isso, ok, mas como que isso aí pode me ajudar no emagrecimento, na depressão, na ansiedade, na fobia social? Todo mundo sabe que para emagrecer tem que fazer déficit calórico, tem que fechar a boca e fazer exercício físico. Mas por quê? Mesmo sabendo disso, a maioria das pessoas não consegue emagrecer. Por quê? Porque a gente sabe me dizer? Eu te digo. Porque o problema não é o problema. E saber do problema não resolve o problema. Você saber de algo é uma informação armazenada na mente menor, que é o consciente, que é a pontinha do iceberg, que corresponde a 5%. Portanto, não tem como 5% lutar contra 95%. É como em uma guerra, sabe? Imagina, de um lado tem 95 soldados e do outro lado tem 5 soldados. Quem vai ganhar essa guerra? Facinho, facinho. O lado que tiver mais soldados, não é mesmo? Que é o subconsciente. Então, você carrega uma história de vida que te faz ter comportamentos e hábitos que você tem hoje. A sua história de vida está armazenada no subconsciente. E por mais que você não lembre do que passou na infância ou na adolescência, você tem comportamentos e hábitos que foram inseridos devido a essas interpretações que você deu ao que viveu. Então, é como se você tivesse ali, de um lado, o anjinho, do outro lado, o diabinho.
Um lado seu quer emagrecer, né? Um lado seu quer parar de fumar, enfim. Um lado seu quer emagrecer, que é ali o racional, o consciente, os 5% da sua mente, a ponta do iceberg. O outro lado quer continuar ali, ó, na vida louca, de comer até não aguentar mais, que corresponde ao subconsciente, que é 95%. Então, por um tempo, você, com a parte racional, até consegue ali, ó, sufocar o lado maior, com sofrimento, com dieta maluca, se matando na academia. Você até consegue emagrecer. Imagina assim que é como se fosse uma mola. Então, o consciente, que é o 5%, consegue pressionar essa mola através de dieta maluca, de se matar em atividade física, você pressiona essa mola. E aí ela encolhe, não é mesmo? Mas aí, quando você solta essa mola, pum, vai lá no alto, pula super alto. Por isso que depois de um tempo, engorda tudo de novo. Engorda o dobro que emagreceu. Porque você não tratou essas questões emocionais inseridas no seu subconsciente. O gigante sempre vai ganhar essa guerra. No TED, que é o treinamento que eu desenvolvi, nós trabalhamos todas essas questões estruturais para você ter a transformação que você está buscando, é uma mudança de dentro para fora. Mas as inscrições são encerradas, tá, gente? Então, eu só estou citando aqui só para você ter uma ideia de como que é. Muitas pessoas falam para mim, Dani, eu tenho um problema. O meu problema é que eu não consigo emagrecer. O meu problema é que eu estou acima do peso. Na verdade, o sobrepeso é um sintoma de uma causa emocional. Muitas pessoas que têm compulsão alimentar, por exemplo, elas buscam na comida como se fosse um remédio para tapar um buraco, um vazio emocional que elas têm, mas elas não sabem lidar. Assim como o alcoólatra, que bebe para se acalmar, a pessoa que come por excesso, ela também está buscando um alívio de uma angústia, de uma tristeza. Por isso, é importante ir na causa que desencadeou esse hábito, esse comportamento. E através da hipnoterapia, nós fazemos isso. Tudo isso que eu falei, né? Depressão, transtorno de ansiedade, insônia, pânico, sobrepeso, é um sintoma que tem uma causa emocional inserida aí na sua mente subconsciente. Por exemplo, sentimento de falta ou perdas que aconteceram na sua infância, principalmente na infância, né? Porque a criança é uma esponja. Então, os nossos hábitos e comportamentos que temos hoje em dia na vida adulta, a maioria foi causada ali na infância, né? Nos primeiros 7 anos de vida. Todos, não, mas a maioria das raízes emocionais, das causas, foram aí nos primeiros 7 anos de vida.